Bom dia, boa tarde, boa noite, Gilberto Chagas, quebrada filosófica, catador de material reciclável, né? E hoje a gente está aqui para abordar um assunto muito importante, né? Porque a gente vem tentando fazer formação política, né? Junto aos catadores, às catadoras de materiais recicláveis e também junto ao público geral, né? Porque a gente tem que fazer formação política para todo o segmento da sociedade, a gente faz. E aí a gente tenta fazer, né, pelo menos. Aí a gente aproveitar aqui o horário de almoço, né, de um cheguinho aqui em casa, eu vou agitar um rango aqui, mas é para falar de um assunto muito sério, né? Porque hoje em dia a gente está na era da tecnologia, a gente está na era digital, a gente está na era da informática, né? Então a gente, por exemplo, eu venho de uma geração que a gente lia muito jornal, era muito controlado pela mídia, né? Porque a gente só tinha acesso à televisão, à rádio, né? Eu sou da geração X, eu sou um cara de 50 anos, mas aos 27 anos eu tive meu primeiro celular, né? E aí eu vi todo esse desenvolvimento tecnológico até a gente chegar nos dias de hoje, né? Então, o que a gente fica triste é de ver muita gente acreditando em notícias falsas, né? Hoje em dia tem muita fake news, hoje em dia tem muita coisa circulando, né? Só para a gente dar um exemplo, por exemplo. Como é que as fake news começam, né? E as pessoas começam a espalhar, começam a ficar dentro de bolhas e começam a espalhar notícias dentro dessas bolhas, né? Vamos usar um exemplo bem claro. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa posta lá o seguinte, ó, minha mãe morreu dentro da ambulância e a ambulância matou a minha mãe, né? Nisso ele começa a mostrar vídeo de outras pessoas, ou nos comentários começam a aparecer outras pessoas, ó, meu pai morreu na ambulância, meu tio morreu na ambulância, meu amigo morreu na ambulância, né? E aí eles começam a difundir notícias falsas. A ambulância mata, cuidado com as ambulâncias matam, né? Isso são fake news, são fake news perigosas. Só que essa coisa começa a difundir. Por quê? Porque as pessoas elas querem engajamento, né? Por causa dos algoritmos da internet. Então, quanto mais você comenta naquele assunto, por mais estranho que seja, né? E vai aparecer muita gente até contradizendo, aí vai começar a ter grupo de discussão, se mata, se não mata. Quer dizer, nisso essas pessoas vão começar a gerar engajamento. Engajamento é grana, né? Então, quer dizer, os algoritmos vão pipocando, vão não sei o quê, bababá, bababá, né? E aí essa coisa vai viralizando. Só que as pessoas assimilam isso, as pessoas elas não pesquisam, porque a pessoa morreu na ambulância devido a complicações que a própria pessoa tinha. Se a pessoa for atropelada, se a pessoa foi baleada, se a pessoa se envolveu num acidente de trânsito, se a pessoa estava tendo um infarto, né? E a ambulância chegou, ela tem uma chance de morrer na ambulância, como ela pode morrer no hospital, mas a outra ponta disso, se a gente for pegar as estatísticas, então por isso que a gente tem que muito verificar os fatos. Quantas pessoas são salvas pelas ambulâncias e quantas pessoas morreram dentro das ambulâncias? Se a gente for pegar uma estatística, eu garanto que, né, tem muito mais, uma estatística muito mais alta, né, como os gráficos mostram, de pessoas que são salvas pela ação das ambulâncias, do que pessoas propriamente que morreram em ambulâncias. Mas é aquilo que eu estou falando, as pessoas podem morrer em casa antes do socorro chegar, elas podem morrer no asfalto, elas podem morrer no hospital depois que já, né, tiver sido socorrida. Isso é relativo. Isso depende da gravidade do ferimento, isso depende da gravidade do acidente, isso depende da gravidade do problema de saúde que a pessoa está tendo, né? Isso são fatos. Então as pessoas precisam pesquisar, que não são as ambulâncias que matam. A gente viu isso acontecer com as vacinas, né? Então, por exemplo, desde 1900 e bolinha que a gente toma vacina. E graças às vacinas é que a humanidade está viva, é que as pessoas não tem doenças aí igual a poliomielite, sarampo, catapora, né? Paralisia infantil, quer dizer, um monte de doença que foi evitada, né? Gripe, né? Então as vacinas são muito importantes, mas aí surgiram fake news, né, há pouco tempo atrás, que as vacinas, a vacina mata, eu não quero vacinar, eu não tenho. Aí surgiu um movimento de políticos, né, de extrema direita, surfando nessa onda,
né, se aproveitaram dessa coisa. Ah, vão instalar o caos e eu sou pró-vida. Pró-vida de quê? Né? As pessoas querem ganhar voto, querem ganhar... Então, as fake news são uma coisa muito perigosa. São coisas que são perigosas. Então, toda informação que a gente vê na internet, por exemplo, você tem que ver se está sendo divulgada por um veículo confiável, você tem que fazer uma pesquisa. Você não pode ir compartilhando essas informações, né, porque você pode estar ajudando a disseminar, por exemplo, a morte. Você pode estar ajudando a disseminar a desinformação. Então é muito importante, principalmente nós, catadores e catadoras, né, e público em geral, ter noção disso, né? Porque a gente precisa viver num mundo mais informal, mais informado. A gente precisa viver num mundo com mais verdade, com menos mentira, né? Porque as fake news matam. As fake news, elas não contribuem para uma coisa positiva, elas contribuem para uma coisa muito ruim, né? A desinformação, ela contribui para coisas, para o caos. Ela não contribui, por exemplo, para salvar vidas, ela não contribui para a ordem das coisas, ela não contribui para uma pacificação, ela contribui para gerar engajamento, para gerar popularidade, né? Muita gente ganha no grito hoje em dia, né? Então a gente tem que ficar muito atento à desinformação, né? Então, enquanto catadores e catadoras, né, de movimento social, né, de rua, né, enquanto pessoas que estão aí assistindo esse vídeo aí, vamos pensar, vamos refletir nisso. Né? Vamos dizer não às fake news, e tudo que a gente vê na internet a gente vai pesquisar. E a gente cai em fake news. É muito comum a gente ver uma notícia que parece uma coisa tão sólida, tão consolidada, e aí a gente vai, quando vai ver, não. Aí a gente tem que fazer uma pesquisa, tem que ver quais veículos de comunicação estão compartilhando isso, se isso está em órgãos do governo, de fato, né? Porque é complicado. Né? Não vamos acreditar em qualquer coisa que se fala não, viu, gente? Porque a desinformação, ela é muito perigosa e a gente precisa ter essa consciência, beleza? Então é isso, e essa é a dica do dia aí.